A minha mãe, ela sempre foi uma mulher muito forte, trabalhadora, determinada. E o meu pai era um cabra safado que só queria saber de beber, de farriar, fazia uns bicos lá, sabe? Mas não ajudava 100% a minha mãe. Era insuportável. A minha mãe, eu lembro da minha mãe muitas vezes brigando com ele, discutia. Ela não era mulher de chorar, ela não chorava, ela batia de frente com ele, sabe? Ela peitava ele mesmo. E assim, gente, era sempre briga, era sempre confusão. Tinha, minha mãe, como sempre foi uma mulher alegre, uma mulher extrovertida, todo mundo gostava dela, os vizinhos gostavam dela. Quando isso acontecia, os vizinhos iam lá, batiam na porta, tirava a gente de casa, levava para um lugar mais seguro, mais calmo, né? A casa deles. E eles ficavam lá brigando. Era muito difícil, muito difícil. Até que um dia, a minha mãe cansou disso. Minha mãe cansou, disse: chega, eu não aguento mais isso. E a minha mãe saiu de casa. Saiu de casa, foi morar comigo e com meu irmão, não é? Em outra casa, bem longe dele. Várias vezes ele tentava, voltava, visitava a gente. A minha mãe não queria saber, não voltava mais com ele. E assim, gente, a minha mãe, como eu falei pra vocês, era uma mulher muito sorridente, era uma mulher muito alegre. O que tirava a paz dela, o sossego dela, era o meu pai. Então a minha mãe, ela sempre foi muito alegre, muito sorridente, brincalhona. Todo mundo gostava dela, era incrível, incrível a minha mãe. E assim, gente, ela tinha um amigo que era homossexual, que assim, gente, a gente amava esse amigo da minha mãe. Ele se vestia de mulher e assim, gente, a gente tinha muito carinho por ele, ele tratava muito bem a gente, muito bem. E a minha mãe amava ele de paixão, gostava muito dele. A minha mãe era enfermeira, então quando a minha mãe precisava trabalhar, precisava muito da ajuda dele. E ele ficava com a gente, ele dizia que era nossa babá. Ele dizia que era nossa babá, ele ficava com a gente, ele cuidava da gente. O homem era perfeito, incrível. Ele arrumava a casa, ele fazia comida. E quando a nossa mãe estava perto de chegar, ele mandava a gente tomar banho. Ele me arrumava toda, dizia que eu era Barbie dele. Dizia. Ele me arrumava toda, enchia meu cabelo de Maria Chiquinha. Ele amava fazer penteados no meu cabelo. Arrumava meu irmão, colocava bermuda até o pescoço, enchia meu irmão de talco. Quando minha mãe chegava do trabalho, tava a janta pronta, a janta feita para ela comer, para ela se alimentar. Tava eu e meu irmão tudo arrumado, cheirosíssimos, sabe? E minha mãe amava ele. Minha mãe enchia de presente. Tudo que a minha mãe podia fazer por ele, não é? Minha mãe fazia. E eu tinha um carinho muito especial por ele, gente. Ele dizia que eu era Barbie dele, não é? Ele dizia, porque eu era loirinha, sempre fui loirinha. E ele amava fazer meu cabelo. E dizia que era nossa babá. Ele era nossa babá, não é? E assim, gente, minha mãe tratava ele muito bem, muito bem. Até que um dia... Ele passou muito tempo com a gente, muito tempo. Mas até que um dia ele resolveu deitar a vida em outra cidade. E assim, gente, foi um sofrimento muito grande. Muito grande. A gente chorou demais. Porque ele era como se fosse da família. Choramos muito, sabe? Eu e meu irmão, minha mãe. Minha mãe perguntava a ele. Minha mãe queria o bem dele. Mas eu me lembro que a minha mãe perguntava muito. É confiável? É confiável? É pro seu bem mesmo e tal? Porque minha mãe queria o crescimento dele, não é? Então, ele foi embora pra outra cidade. E nunca mais a gente teve contato com ele. Notícias dele, nunca mais. Todos os dias eu lembro que a minha mãe ficava muito pensativa, muito parada, muito calada, pensativa. E todos os dias a minha mãe ficava pensando, né, muito assim, pensativa. E eu chegava pra ele e perguntava: mãe, será que a nossa babá tá bem? Não tem mais notícia? Mas minha mãe não tinha notícia dele. Nunca mais teve notícias. E assim, nas orações, eu lembro que eu e a mãe sempre orávamos juntas. Nas orações a gente pedia muito que ele tivesse... Desculpa, gente. A gente pedia muito que ele tivesse bem, não é? Que a gente pensava que
só no bem dele, que ele tivesse bem, que fosse pro bem dele, pro futuro dele, que ele crescesse mesmo, sabe? E a gente só orava pedindo que ele tivesse bem, pedindo que Deus abençoasse ele, protegesse ele em tudo, não é? Mas nunca mais tivemos notícia. Mas assim, gente, foi um homem, foi o pai que a gente não teve, não é? Mesmo assim, que ele se vestia de mulher mesmo, ele era todo assim, pomposo, sabe, e tal. Mas a gente sabia que ele era homem, sabíamos. Mas foi o pai que a gente não teve, E eu sou muito grata por ele. Eu sou muito grata por ele até hoje. Até hoje. Eu daria tudo pra ver ele de volta, pra ter ele perto de mim. Hoje eu não tenho mais a minha mãe, não é? Infelizmente. Mas assim, gente, eu daria tudo pra encontrar ele novamente. Não sei se ele tá vivo hoje, não é? Mas é isso. Ele foi incrível. Foi o pai que eu nunca tive. Então, amores, o que vocês acharam dessa história? Uma história baseada em fatos reais. Sim, foi baseada em fatos reais. E assim, gente, eu achei essa história linda, linda. Por isso que eu quis trazer aqui pra vocês esse relato, não é? Quis trazer pra vocês porque eu achei muito, muito bonito. E a gente tem um certo, né? Vamos ser sinceros. A gente tem um certo preconceito, não é? Imagina, ai, não podemos confiar em homem. Isso é verdade, não é? A gente não pode depositar assim nossa confiança 100%, temos que estar sempre de olho, mas tem muitas pessoas boas no mundo, muitas pessoas boas, não é? E tem muitos relatos positivos de pessoas, um homem que cuida de criança, que cuida do filho. E eu já ouvi falar muito bem de homens que cuidam bem das filhas, não é? Principalmente mulheres. Tem homem que não faz mal, que nunca fez mal. Tenho amigas que foram criadas pelo pai. O pai dava banho, fazia tudo, não é? E nunca aconteceu nada. É claro que temos que tomar cuidado, não é? Infelizmente o mundo tá muito maluco, tá muito virado. E temos que tomar cuidado. Mas existem muitas pessoas boas, não é? E essa história é uma prova disso, não é? Que existem pessoas boas, pessoas de confiança. E prontos, né? Uma pena, eu fiquei muito triste de saber que ele foi embora, que nunca mais não deu notícias, que sumiu da vida, né? Elas não sabem o que aconteceu, não é? E vi esse relato, não é? E também não vi mais nada sobre isso. Mas eu quis trazer aqui pra vocês porque eu achei muito bonita mesmo, muito bonita. Deixa aqui nos comentários o que vocês acharam sobre essa história. Curta, comenta e compartilha, tá? Naquele grupo do WhatsApp também pra ajudar, tá bom? E se você também tem uma história de superação, uma história triste, uma história feliz, uma história, sabe? Seja lá o que for. Se você tem uma história, manda no direct do meu Instagram, tá? Que eu vou estar lá escolhendo, analisando, lendo tudo direitinho pra contar aqui pra vocês. E é isso, meus amores. Um super beijo no coração de vocês. Tchau, tchau. E até o próximo vídeo.